E ao anjo que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Em outras traduções diz: Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que coisa gloriosa, né? Que coisa gloriosa. Ainda eu acabei de ler em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, fazendo referência à sexta era, que é a era de Filadélfia. Você encontra ali as 7 eras em Apocalipse, e nós estamos exatamente na última era, a era de Laodiceia. E cada era teve o seu mensageiro. Neste caso aqui foi o nosso irmão João Wesley. Mas ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, está escrito assim no versículo 16 em diante: Depois disto eu voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei novamente das ruínas, e eu o estabelecerei. Então agradou aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, enviar homens escolhidos de seu próprio grupo a Antioquia, com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, principais homens entre os irmãos. Pareceu-nos bem, reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vê esta concordância, este paralelo das duas escrituras? Lá em Apocalipse 3, versículo 7, diz que são homens que não negaste o nome de Jesus, né? Mesmo tendo pouca força, não negou a palavra, guardou e não negou o nome de Jesus. Sabe que sofrermos por qualquer outra coisa que não seja o nome de Jesus, a recompensa pode até ser aqui na terra mesmo. Hoje você sofre um vexame, sofre uma situação, sofre um silêncio para que alguém não seja exposto, mas isso não tem uma grande proporção como você sofrer pelo nome de Jesus. Você deixar tudo pelo nome de Jesus. E você sabe qual é o nome de Jesus? Está ali, ó. Para que serve o nome de Jesus? Tudo que fazemos deve ser feito em nome de Jesus. Tudo que você for fazer, faça em nome de Jesus. Essa é a recomendação bíblica. Por que você ora em nome de Jesus? Porque só assim a sua oração tem efeito. Por que você não ora em outro nome? Porque sua oração não será respondida. Quanto ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não teremos tempo e não é o objetivo desse áudio agora abranger, mas chegaremos lá na hora certa. Quanto ao nome de Jesus no batismo, é a única forma de ter um batismo efetivo, um batismo que remove pecados e que te dá direito ao dom do Espírito Santo. Mas ainda temos aqui uma outra escritura, Hebreus capítulo 12, versículo 34, diz assim: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Veja, da fraqueza tiraram forças. E aqui na mensagem a era de Filadélfia,
nós temos algo a respeito disso, né? Você tem aqui como exemplo o mensageiro da era, que é o apóstolo, ou melhor, que é o mensageiro John Wesley, o fundador da igreja metodista. Por ele mesmo depois temeu uma coisa. Ele disse aqui: eu temo que com a minha partida o nome metodista continue. Possa crescer muito o nome metodista, mas porém o Espírito de Deus deixe. O temor de John Wesley é que o Espírito de Deus deixasse a igreja metodista. Agora, isso também foi o temor de Martinho Lutero, foi o temor de todos os mensageiros, né, que iniciaram a mensagem, que ao longo do tempo o povo se afastasse do verdadeiro ensinamento e certamente o Espírito se retirasse. Isso da primeira era até a sétima era, sem exceção. Cada uma teve um mensageiro e eles temeram isto. O mensageiro desta era, sem dúvida, foi John Wesley. Ele nasceu em 17 de junho de 1903. Ele foi filho de Samuel e Susana Wesley. Certamente ele se converteu inspirado na vida exemplar da sua mãe e não na vida teológica do seu pai, que era um teólogo, né? Um capelão ali na igreja da Inglaterra. Então tá aí, mãe, você tem um papel fundamental na vida dos seus filhos, né? Se você vive uma vida piedosa, tira momentos para oração, como Susana Wesley, mesmo tendo 19 filhos, né? Entre eles João Wesley e Carlos Wesley, que foi o maior escritor de hinos já conhecido, hinos sacros. E ela tirava tempo por dia, pelo menos 3 horas por dia, para a oração. Por isso teve tanto êxito ao criar seus filhos, né? E nos dar aí um grande homem, no sentido literal da palavra grande, homem, para trazer aí ao mundo filhos que servissem a Deus. Veja, ele ficou profundamente impressionado por sua mansidão, paz e coragem em todas as circunstâncias. Seus esforços na Geórgia, apesar das abnegações e trabalhos árduos, foram um fracasso. Ele ficou impressionado com os morávios, né? Ali um grupo religioso que praticavam essa característica da mansidão, da paz e da coragem. Ele ficou impressionado, então ele voltou para casa praticamente decidido a mudar o seu estilo de vida. E quando ele fez isso, seu irmão Carlos, que logo depois também se converteu, como João, ficou impressionado e ficou até indignado. Ele disse: como pode João, sendo um homem tão pio, um homem tão sincero, um homem tão religioso, e agora falar que precisa mudar de vida, falar que não nasceu de novo ainda? Ele ficou estarrecido com isso. Mas essa era a realidade. Mesmo sendo religioso, mesmo sendo religiosa, você pode não ser ainda aquilo que Deus quer que você seja. Então, eu diria assim, nós precisamos reaver nossos conceitos sobre religião, reaver nossos conceitos sobre o que é ser cristão. Então, ele verdadeiramente nasceu de novo para a consternação e evidente irritação do seu irmão Carlos, que não podia entender como um homem tão espiritual como João pudesse dizer que anteriormente não estava certo com Deus. Foi, entretanto, não muito depois, Carlos também foi salvo pela graça, né? E se converteu. Isso está no livro que eu tenho aqui em mãos, chama O Livro das 7 Eras, na página 250. Inicialmente, Wesley duvidou que devesse pregar ao ar livre, em lugar de um edifício. Porém, quando viu as multidões e viu a operação do Evangelho no poder do Espírito, ele voltou-se de todo coração a tal pregação ao ar livre. A obra logo assumiu tais proporções que ele começou a mandar numerosos leigos para pregar a palavra. Isto parecia um paralelo ao Pentecostes, onde o Espírito levantou homens com poder para pregar e ensinar a palavra quase que da noite para o dia.
De repente a coisa mudou. De repente a coisa mudou. Houve violenta oposição ao seu trabalho, porém Deus estava com ele. A operação do Espírito era poderosamente manifestada e frequentemente um grande espírito de convicção se apoderava das pessoas, tirando as suas forças, e elas caíam no chão, chorando com grande angústia pelos seus pecados. Oh, coisa maravilhosa, né? Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Você só coloca a palavra diante do homem e aquele homem faz a sua decisão convencido pelo Espírito, nunca mais volta atrás. Veja, ele não dormia mais do que 6 horas por dia. Levantava-se a tempo de começar a pregar às 5 horas da manhã. Praticamente a cada dia do seu ministério ele fez isso. Pregava até quatro vezes no único dia, de modo que no ano ele pregava em média 800 sermões. Oh, que coisa, né? Tenho que concluir, né? Senão o áudio fica muito extenso. Depois nós seguiremos aí também com o sétimo mensageiro, né? Nós traremos aí o sétimo mensageiro. Eu não abrangei todos devido ao tempo que nós não temos. Ele era um crente no poder de Deus, orava pelos enfermos com grande fé e maravilhosos resultados. Muitas vezes suas reuniões receberam a manifestação dos dons espirituais. Wesley não era a favor da organização. Seus associados, sim, tinham uma sociedade unida, que era uma campanha de homens tendo a aparência de piedade, buscando a eficácia. Era uma companhia de homens tendo a aparência de piedade, buscando a eficácia dela, unidos a fim de orarem juntos, para receber a palavra de exortação e para cuidar uns dos outros com amor, de forma de poder ajudar uns aos outros a operar sua salvação. O único requisito dos que entravam era que deviam ser dos que tinham desejo de fugir da ira futura e ser salvos dos seus pecados. À medida que o tempo passou, eles formularam um conjunto rigoroso de regras a serem usadas na autodisciplina para o bem de suas almas. Wesley reconheceu que após a sua morte, o movimento poderia ser organizado e o Espírito de Deus deixá-los de uma forma morta. Certa vez ele comentou: "Eu não temia que o nome dos metodistas deixasse a terra, mas que o Espírito pudesse alçar voo e deixar os metodistas." Durante sua vida ele poderia ter adquirido vasta riqueza, mas não fez. Seu dito favorito sobre dinheiro era: consiga tudo que puder, poupe tudo que puder e dê tudo que puder. Quão estranho seria para Wesley voltar e ver a denominação que leva o seu nome, metodista. Hoje eles são ricos, imensamente ricos, porém está faltando a vida e o poder de John Wesley neles. Veja, também deve ser mencionado que John Wesley nunca desejou edificar uma obra sobre uma base denominacional ou sectária. Embora fosse um arminiano em suas crenças, ele não queria separar-se dos irmãos por motivo de doutrina. Ele foi um bom candidato para Tiago. Ele buscou sua vida eterna em fé e obras. Baseou sua vida eterna em fé e obras. Ele baseou sua vida eterna somente nisto. E em vez de simplesmente aceitar um credo ou uma declaração doutrinária, John Wesley morreu na idade de 88 anos, tendo servido a Deus como poucos homens se atreveriam até mesmo pensar em que pudessem servir. Deus os abençoou com este exemplo de um homem de fé, com as escrituras que diz: "Eu conheço a tua pouca força, mas não negastes o meu nome. Então continua perseverando, porque da fraqueza você vai tirar força se Deus estiver com você." Deus te abençoou e continuará te abençoando na perseverança dos santos. Deus os abençoe.